Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis do Básico ao Avançado. Hoje nós vamos falar dos principais produtos bancários. Dentre esses daqui, o primeiro e mais conhecido é o CDB, né? Que é um Certificado de Depósito Bancário. Nesse caso, o CDB é um empréstimo que você faz no banco, para o banco, né, como todos os outros, e no caso o banco vai definir para quem que ele vai emprestar, podendo ser microempreendedor, para pequena empresa, e ele vai te pagar os juros no prazo em que ele estipulou. E nesse caso, o CDB satisfaz todas aquelas condições dos vídeos anteriores, né? Quem não assistiu, dê uma olhada nos vídeos anteriores, onde falam das condições de pré-fixado, o prazo, carência, tudo isso daí vai satisfazer para o CDB. Se você vender antes do prazo, muito possivelmente você pode perder dinheiro aí, né? Então, os principais tipos são o CDB. No caso, CDB você empresta dinheiro do banco e não possui restrição para quem o banco vai poder emprestar. Aí daí vai ter o LCI e o LCA. Esses dois aqui já possuem restrições, porque eles são incentivados. O LCI, o banco só pode emprestar se for para alguma coisa do setor imobiliário, como construções, esse tipo de característica. Então, ele vai ser incentivado. E o LCA, o banco só vai poder emprestar para a parte de produção, de plantação, para CNPJs que tenham essa característica. Ou seja, esses dois aqui, por ser incentivado pelo governo para setores específicos, eles vão ser isentos de impostos de renda. Logo, você não paga imposto no que você recebe. Então, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: então é melhor investir no LCI do que no CDB, né? Porque o LCI eu não pago imposto. Então, minha rentabilidade vai ser maior. Depende. Se o LCI ele tiver a mesma rentabilidade de um CDB, ele compensa mais do que o CDB, porque ele não paga imposto de renda. Porém, o LCI e o LCA, normalmente os bancos pagam menos também. Então, eles tentam tirar essa vantagem em cima do LCI e do LCA. Vão ter CDBs aí que pagam proporcionalmente muito mais. Então, tem que verificar e fazer a operação. Os prazos, né? Todos eles vão ter prazos, o CDB, LCI e LCA, e se você quiser vender antes desse prazo, você fica exposto aí ao valor que o negociado com o banco, né? Normalmente você pode sair perdendo dinheiro nessa venda antes do prazo. E a liquidez. Você tem que observar se o título que você comprou não tem carência, né? A carência é um período no qual sua casa pode até pegar fogo, mas você não pode recuperar o CDB. Então, por isso é muito importante você estar tendo sempre uma reserva de emergência. No vídeo anterior, que nós falamos sobre os títulos públicos, nós mostramos uma opção que você pode estar investindo, né? A sua reserva de emergência, que ela sempre vai estar rentabilizando um pouquinho, a liquidez é diária e ela não sofre essa oscilação de mercado, né? Que os outros títulos vão estar sofrendo. Nesse caso, você tem que estar observando a liquidez, você tem que estar se comprometendo a deixar até o final desse título aí. Os riscos, né? Você pode ter dentro tanto do CDB quanto dos outros, né? Risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Ah, o risco de liquidez, vamos começar de trás para frente. O risco de liquidez ele pode ser resolvido tendo reserva de emergência, você entender que aquele prazo tem que ser respeitado até o final, né? Então, isso é a principal característica. O risco de mercado está relacionado com as taxas, né, que o CDB está atrelado. Para isso daí, você tem que entender quais são as influências e tendências do mercado. Por exemplo, se ele está atrelado ao CDI, e a taxa Selic está caindo, então muito possivelmente o CDI também vai cair. E a sua rentabilidade naquele CDB ela vai reduzir naturalmente. Então, se a taxa Selic está caindo e você está exposto no CDB, você vai ter que ficar com ele até o prazo de vencimento dele, e daí então talvez não seja tão interessante, né? Você vai perdendo rentabilidade, sendo que você poderia estar exposto em outro ativo mais rentável. Então você tem que observar isso. Nós temos vídeos no canal aí, né, explicando como que você observa os primeiros vídeos dessa sequência
do curso, né, ele está explicando quais são as relações aí que tem a taxa Selic, a inflação, como é que o governo vai estar observando isso, né? E outra característica é o risco de crédito. Se por um acaso tiver um problema com a instituição financeira, daí você tem o Fundo Garantidor de Crédito, né, até R$ 250.000. Todos, o CDB vai ter isso, o LCI, o LCA, todos eles vão ter essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Bem, o CDB, o LCI e o LCA, apesar de você estar sempre emprestando para um banco, uma instituição financeira, você tem que ter muito cuidado, porque essa instituição financeira nem sempre é tão segura quanto nós achamos. Para isso, vão existir as agências de avaliação de risco da, das empresas. Nesse caso, as principais que existem vai ser a Moody's, a Fitch Ratings e a Standard Poor's. Essas são padronizadas, o mundo inteiro utiliza e paga para essas agências estarem avaliando o risco de crédito, tanto de país, quanto de regiões, quanto de empresas. Então, elas são assim relativamente bem confiáveis. Elas vão analisar desde a gerência do mercado, como que o mercado está exposto dentro do país onde a empresa está inserida, os tipos de concorrência. Então, ela vai fazer uma análise muito ampla. E, em cima disso, cada uma dessas vão atribuir uma nota, onde vai ter uma equivalência de nota entre elas, né? As AAA, que vão ser as melhores, aquelas empresas que você pode investir ali com o olho fechado. Depois você tem, quando sai do A, vai ter as triplo B, né, que ainda estão ali num grau de qualidade média, no qual isso aqui tem um risco de calote muito baixo, e depois você começa a ter as empresas que têm maior risco. Tem alguns fundos que eles estabelecem como meta sempre estar acima de B+, BB+. Ou seja, essas empresas acima desse rating, você já pode estar investindo. Observem bem que aqui nós estamos falando de avaliação de empresa. Então, isso daqui serve tanto para a bolsa de valores, tanto para quando você for analisar uma debenture, como nós vamos ver na frente, como avaliar o CDB, LCI, LCA. Porque muitas das vezes, igual alguns bancos, eles podem oferecer um CDB com uma rentabilidade bacana, que você fala, poxa, ó, 150%, 160% do CDI. Poxa, isso aqui é muito bom, mas talvez o risco desse banco está lá em B+, B-. Então isso aqui é um risco muito grande. Igual, por exemplo, agora teve nos últimos anos, né, vários bancos que entraram em estado de insolvência. Por exemplo, tem o Banco Santos, né? E daí, quando ele entra nesse processo, você não tem condição, né, de tirar o seu CDB ali, então você sai perdendo dinheiro, e na hora que ele decreta falência ou o Banco Central liquida o banco, você tem que esperar o fundo garantidor de crédito. Então você perde a sua rentabilidade e ainda fica com o dinheiro aprisionado por uma data aí, até o fundo garantidor de crédito devolver ele. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque todas as instituições, elas são empresas. E por serem empresas, elas oferecem um risco de crédito no mercado. Então, tentem sempre estar observando, de acordo com o seu perfil, qual tipo da empresa que você está investindo. Desde para comprar CDB, LC e LCA, como a gente vai ver ali as debentures também. Bem, quando você entra lá no seu home broker, né, pode ser da corretora, ou então você entra no broker do banco, você vai ter os CDBs listados que você pode investir. Você vai ter a rentabilidade na qual eles estão dispondo, né? Você pode observar que aqui todos eles estão aumentando. Mas por que está aumentando? Porque se você observar o rating deles, eles vão diminuindo. Ou seja, essa empresa aqui, esse banco, que é o banco CNH Capital, ele vai ter um AAA. Ou seja, ele tem uma avaliação muito boa. É muito difícil desse banco dar um calote. Logo, ele vai pagar menos. Agora, quando vai passando o tempo, você vai tendo uma rentabilidade maior associada a um risco maior. Porém, um BBB-, um triplo B-, ele está associado ainda com um risco pequeno de calote, né? Dentro das classificações de risco, ainda poderia ser considerado como um conservador, né? Não um conservador forte aqui, que está só investindo em empresas A acima, e sim um triplo B acima, né?
Então a gente está observando isso. Se por acaso aqui já tivesse um duplo B ou um banco C, já seria de muito risco, né? Talvez não compensaria estar nem investindo neles por causa do risco de calote. Mas é muito difícil de um banco chegar nessas classificações, porque o Banco Central muito possivelmente ele estaria atuando e entrando com processo de liquidação ou paralisaria as operações do banco. Como que você pode olhar? Você entra nas agências, né? Você pesquisa lá Standard Poor's, entra no site deles e daí você vem na lista de instituições financeiras. Se você por um acaso não souber como é que você faz para achar isso daí na corretora, né? Daí lá nessa lista de bancos você coloca em pesquisar e você vai encontrar todos os bancos. Aqui vai até esse banco, aqui para baixo vai ter mais. Como você pode ver, tem triplo B, duplo A. Daí você tem jeito de saber tanto a data da avaliação quanto o rating que eles avaliaram. Daí você tem como entender melhor esses critérios. Como você avalia aqui, ó, BRA, é porque ele está avaliando dentro do Brasil. Porque se ele comparar, por exemplo, um banco do Brasil com um banco da Europa, que tem um sistema monetário, por exemplo, um banco da Inglaterra que tem um sistema monetário mais forte, uma moeda mais fortalecida do que a nossa, acaba que temos os nossos bancos vão ser considerados inferiores em algumas características, né? Não por eles terem uma característica inferior, e sim por causa que ele está dentro do Brasil, e dentro do Brasil nós temos condições muito adversas, né? Nós temos problemas políticos, problemas econômicos, problemas sanitários, e isso daí tudo vai impactar diretamente no nosso modelo, né? Nosso sistema de empresas do Brasil. Os CDBs, os títulos públicos, eles têm a mesma tabela que eles seguem. Eles vão sempre satisfazer o IOF e a tabela decrescente aí dos impostos de renda, né, quando você resgata cada um deles. Lembrando que o LCI e o LCA não têm essa característica, né, eles são isentos aí. O LCI e o LCA, vamos fazer uma avaliação aqui de o que significaria esse risco. Vamos supor que você tem 4 bancos, onde o primeiro banco ele é muito bem avaliado pela agência Moody's, ou seja, ele não tem praticamente nenhum risco de crédito, ele tem uma boa gerência, ele tem uma atuação no mercado bem relevante, então ele não tem risco. E ele precisa de um investimento pagando prefixado de 12% ao ano. Agora, quando vai aumentando esse risco de crédito para Baa2, ele já aumenta, né? O banco beta paga 14 e assim sucessivamente. Lembrando que esse daqui já é o último caso ali extremamente especulativo. Ou seja, esse banco aí já poderia chegar num problema de ser liquidado a qualquer momento e ele já está pagando 17%. Se você for observar, ele subiu de 12% para 17%, né? Não foi tanto, mas o risco de ser liquidado dele aumentou exponencialmente. Então, se você observar, o primeiro está no mais conservador, o segundo está no meio da tabela do conservador ali ainda não tão conservador, né? O terceiro já está no meio para baixo da tabela do risco, né, de crédito. E o último está na última linha, que seria uma instituição meramente especulativa, porque ela mais tem chance de falir do que de continuar. Então, se você investe 100% do seu capital, ou seja, R$ 1.000 no banco BAA2, que ainda é conservador, você vai ter uma rentabilidade de 14% ao ano. Logo no final do primeiro ano, você tem R$ 140. Agora, se você investe metade para fazer gerenciar os seus rendimentos e conseguir uma rentabilidade maior, você coloca R$ 500 no BAA2, né, que vai ser o banco beta, e R$ 500 no último, que é o ômega, que é o mais especulativo de todos. Se você observar, você tem um rendimento de R$ 70 no primeiro ano e R$ 87 no primeiro ano em relação ao último banco. Você chega então a R$ 157,05 de rentabilidade. Você aumenta de 14% para 15%. Mas aqui você está correndo um risco assim, que já seria um risco relativamente agressivo. Porque em vez de você passar para o banco Gama, você passou para o banco Ômega. E se você, por um acaso, perder essa rentabilidade sua porque ele faliu, você ficaria somente com 70%, ou seja, uma rentabilidade sobre o seu patrimônio de 7%,
certo? Você está apostando aí 7% contra 15, né? E você pegaria pelo fundo garantidor de crédito os R$ 500 seu. Agora, se você coloca R$ 1.000 para você conseguir 17% de rentabilidade, você pode correr uma chance muito grande você pode correr uma chance muito grande desse banco falir, você ter esse dinheiro aprisionado pelo período de avaliação do fundo garantidor de crédito e ainda perder a sua rentabilidade. Ou seja, você chegaria num caso que você está correndo um risco, talvez, excessivo, porque você colocou toda a sua carteira no investimento de altíssimo grau de risco. Então, aí você já começa a ter uma noção do que seria equilibrar uma carteira. Talvez você chegaria e colocaria R$ 500 no alfa e 500 no beta, conseguindo uma taxa aí de 13% ao ano. Você poderia colocar R$ 200 no alfa, 500 no beta e 300 no gama. Daí você conseguiria uma taxa aí mais amistosa. Ou então você colocaria 500 no beta, 300 no gama e 200 no ômega, conseguindo uma taxa um pouco maior, mas o seu capital de risco maior estaria só R$ 200 na empresa mais agressiva em risco, né? Então você começa a ter um gerenciamento do seu portfólio para você conseguir uma rentabilidade melhor, sem correr tanto risco, né? Não especulando tanto no mercado. Então é isso, né? No próximo vídeo nós vamos estar falando dos debêntures, dos certificados recebíveis imobiliários e agrícolas. Então, até o próximo vídeo. Bom estudo a vocês.